Olá pessoal, que bom ver vocês todos, que alegria. Alô pessoal do online, que legal ver você. Quero dizer aqui, tudo bem? Alô para vocês que estão do recreio, que estão em casa. De repente você decidiu ficar em casa por causa do Dia das Mães. Alô todos vocês, mães, especialmente você do Recreio, Campo Grande, Vila da Penha, JPA, Niterói, Itaguaí, Taquara. E se você é de Bangu, ou então se você é de Sulacap, tem coisa boa vindo por aí para vocês. Não posso falar ainda, mas tem coisa boa vindo por aí. Pessoal, nós estamos na segunda semana de uma série que vai impactar. Mas antes disso, deixa eu orar aqui por todas as mães que estão aqui. Tem aqui no salão, tem algumas mães. Ali tem mães, nós temos uns presentes aí para vocês que estão nos nossos campos. Mas não para você que está no online. Para você que está no online, eu vou orar por você. Então se você é uma mãe aí, feche seus olhos. Pai, eu te agradeço tanto, Senhor, pela unção que o Senhor derramou na vida de todas as mães que o Senhor colocou, Senhor, aqui na terra. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor toque na vida de todas as mães aqui presentes, Senhor, todas as mães do online, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor fortaleça elas, Senhor, e, Senhor, que o seu Espírito Santo mova através da vida delas, Senhor. Que continue, Senhor, provendo vida, Senhor, através da vida delas, Senhor, não só do corpo delas, mas também das palavras, do encorajamento, Senhor, do abraço, Senhor. E, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor recompense elas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, amém. E eu quero dar, sim, um muito obrigado a Renê, porque, Renê, você tem feito um trabalho incrível na vida dos nossos filhos e agora os nossos netos. Então, muito obrigado. Nós estamos aqui na nossa segunda semana falando pelo meu espírito, uma série que eu acho que vai impactar muito a sua vida. Quero encorajar vocês, se você é o tipo de pessoa que gosta de ler, nem todo mundo mas se você é o tipo de pessoa que gosta de mergulhar ainda mais a fundo, estamos recomendando esse livro, O Espírito Santo, do John Bevere. É um livro que eu acho que vai levar você ainda mais profundamente nesse assunto. Logicamente vão ser 5 domingos. Falamos semana passada sobre oração no Espírito. Hoje nós vamos estar falando sobre estar cheios do Espírito, mas tem um limite do que a gente consegue falar em 5 domingos. Então, se você quiser mergulhar mais a fundo, esse livro eu acho que vai impactar vocês muito. Além desse livro, tem outro livro que foi lançado essa semana pela editora da Edilan, que vai ser também um livro muito bom, que se chama Inteligência Espiritual. É fantástico o livro, não tenho nenhuma cópia aqui hoje, é tão novo, que nem chegou nas minhas mãos ainda, mas é um livro que eu acho que vai ser impactante, só pode ser comprado no online por enquanto. Mas muito bom livro. Nessa série é baseada nesse versículo aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 6, 1 a 6, e diz o seguinte: depois essa passagem é uma profecia no Antigo Testamento sobre o que nós estamos vivendo aqui no Novo Testamento. Quero mostrar aqui para vocês. Diz o seguinte: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. E para mim, quando eu fui batizado no Espírito Santo, é mais ou menos isso. Eu era salvo, mas a minha vida espiritual era meio sonolenta, né? Eu era salvo, conhecia Deus, mas eu ia para a igreja e era meio sonolenta a minha vida espiritual, né? E aí, olha só, o anjo veio que falava comigo e tornou a despertar-me, como se despertava alguém de um sono, e me perguntou: o que você está vendo? E aí ele falou assim: eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite, na parte superior, 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Continua.
E há também 2 oliveiras junto ao recipiente. Na realidade, tem uma imagem, bota a imagem aí. Era mais ou menos isso que ele estava vendo. 2 oliveiras, e essas oliveiras estavam trazendo continuamente o azeite. Azeite vem de azeitonas que são comprimidas, e o azeite é o combustível para manter aceso esse candelabro. E o candelabro representa o Espírito Santo. E aí, essa profecia diz o seguinte: e o que isso significa? O que significa? E o versículo 6, bota o versículo 6 lá. Essa palavra do Senhor significa o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E essa é a profecia para nós aqui. E se você quiser viver nessa fase, você pode viver fazendo tudo pelo seu próprio esforço, ou então você pode viver conectado às 2 oliveiras. Você pode viver conectado ao azeite de Deus, e em vez de queimar a sua força, fazer tudo na sua própria força, você pode viver aonde o Espírito Santo te dá o combustível para você viver em uma habilidade sobrenatural. Quantos de vocês gostariam de viver em uma habilidade sobrenatural? É isso que eu quero. Eu quero viver atingindo os objetivos de Deus para a minha vida, não na minha própria força, e não pela violência, com certeza, mas eu quero atingir constantemente, suprido pelo poder de Deus e pela unção de Deus. E é isso que foi profetizado por Zacarias. Isso foi profetizado para que a gente pudesse viver hoje em dia. É isso. E a palavra Espírito é interessante. Falei sobre isso a semana passada. A palavra Espírito no Antigo Testamento, a palavra Espírito é interessante porque é uma palavra que soa como o que é. A palavra Espírito no Antigo Testamento e Novo Testamento significa a mesma coisa: sopro, vento ou sopro. No Antigo Testamento, ela significa o sopro de Deus. E no Novo Testamento, Numa. É a palavra, é uma palavra, mas é mais do que uma palavra. É o som do Espírito. É a palavra, mas mais do que uma palavra, é o som, é o Espírito. É o som que é o Espírito. É aquilo que enche a sua vida. O sopro é algo que você não consegue ver, mas você sabe quando você tem e quando você não tem. E isso é o que diz. Essa é a palavra. É a profecia. Não por violência, não por força, nem por violência, mas pelo Numa. Quantos vocês querem de Deus na sua vida? Quantos vocês querem de Deus? Quantos vocês querem o poder? Hoje nós vamos estar falando sobre você estar cheio de... Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero estar cheio do sopro de Deus. Eu quero estar cheio eu quero estar cheio da pessoa. Terceira pessoa da Trindade. Da pessoa da Trindade. Então esse é o conceito, é isso que nós estamos falando. Então semana passada nós falamos sobre oração pelo Espírito.
Hoje nós estamos falando sobre estar cheio do Espírito. Semana que vem, muito importante não faltar, vamos estar falando sobre uma vida moldada pelo Espírito. Na quarta semana desta série, nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito. E na última semana dessa série, nós vamos estar falando sobre o poder do Espírito. Então, cada mensagem, nós vamos estar construindo uma em cima da outra. Então, se você faltar alguma, assista no YouTube, muito importante, não perca nenhuma das mensagens. Agora, o versículo base para essa mensagem de hoje, eu quero que vocês vejam ali, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, e eu queria que você visse aqui, está aqui na NVI, diz o seguinte: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Agora, eu puxei uma outra versão, a mensagem, e eu quero que você veja, pois o caminho de Deus não é mera conversa, mas é uma vida cheia de poder. Agora, infelizmente, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, para muitas pessoas é simplesmente conversa. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, é uma doutrina para muitas pessoas. Quando a gente fala sobre o Espírito Santo, as pessoas falam: não, eu sei sobre o Espírito Santo. E as pessoas listam a doutrina deles, e eles falam sobre o que eles pensam sobre o Espírito Santo, e eles leem alguns versículos, e eles dizem o que eles acham, e para eles é mera conversa. Mas o apóstolo Paulo falou assim: não é mera conversa, não é papo furado. Em outra versão fala assim: não é papo furado, mas é o poder. E hoje eu quero meio que desafiar vocês, e vocês no online também, vamos desafiar a nossa própria vida. E vamos ver se esse versículo realmente pode ser verdade. E vamos meio que tirar a nossa vida de apenas conversar sobre sobre uma doutrina ou outra do Espírito Santo. E vamos decidir, a gente vai viver no poder do Espírito? Ou a gente vai simplesmente conversar sobre o poder do Espírito? A gente vai viver no poder do Espírito? Ou a gente vai ter uma conversa de papo furado sobre o poder do Espírito? O que é isso? Vai ser uma conversa? Não, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo, eu conheço essa história, eu conheço aquela história, eu já vi isso acontecer, eu quero mais. Eu quero mais. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem mais para você também. Deus tem mais para você também. Deus tem mais do que uma história ou outra história. Deus tem mais para você também. Vamos viver mais. A palavra poder diz assim, mas é poder, não consiste de palavras, mas de poder. Palavra poder, dunamis, significa habilidade sobrenatural ou força sobrenatural. Vamos viver na habilidade sobrenatural, não numa habilidade natural, não nem algo que eu aprendi, mas numa habilidade, uma força sobrenatural. Vamos viver nisso. Vamos agarrar isso na nossa vida. Vamos estar compromissados em dizer: Senhor, o Senhor tem, eu não tenho, eu quero. Se o Senhor tem, eu desejo isso para a minha vida, sabe? Tem uma história, eu já contei outras vezes. Agora com 53 anos eu tenho que ficar repetindo, mas de repente você não ouviu. Tem uma história verdadeira, no sentido de que a história verdadeiramente é uma história, tá? Então o que eu vou contar é uma história, e verdadeiramente essa é uma história, né? E acontece uns 150 anos atrás, e um britânico, ele estava fugindo lá da Europa, queria ir lá para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estava tendo prosperidade lá, ele queria fugir lá da pobreza dos Estados Unidos, queria fazer a fortuna lá nos Estados Unidos, queria fugir da Inglaterra.
E aí ele precisava comprar passagem de navio dele. E o navio demorava 21 dias para chegar nos Estados Unidos. Aí a passagem era cara. Ele foi, trabalhou. Finalmente conseguiu o dinheiro para ir. Só que ele conseguiu o dinheiro para comprar passagem, mais nada. Para comprar passagem, chegar lá sem nada. Mas ele falou assim, puxa, eu tenho que fazer. Ele foi lá. Ele pegou o dinheiro só da passagem, comprou a passagem, falou assim, puxa, como é que eu vou? Eu não sei como é que eu vou sobreviver, eu não sei como é que eu vou viver, eu não sei como é que eu vou fazer, mas vamos lá, assim, ou vai ou racha. Eu não sei se você já esteve numa situação assim, ou vai ou racha, e foi lá e comprou a passagem, entrou no navio, feliz da vida. Mas, né, entrou no navio e o navio estava cheio de gente rica, né? O navio tem várias classes, né? Mas ele comprou a passagem mais barata. E ele viu as outras pessoas entrando lá nos restaurantes, assistindo shows bonitos. Mas ele ficou lá na cabine dele porque ele não tinha dinheiro pro restaurante, não tinha dinheiro para nada. Ele estava lá sem nada de dinheiro, sem nada. Ele não conseguiu comer, não conseguiu ir para o café da manhã, nem o almoço, nem janta. E ele falou assim, puxa, eu vou beber água, vou ficar aqui. Aí, depois de vários dias, assim, faminto, ele arrumou algumas coisas lá que ele encontrou para comer, mas estava faminto. Depois, no 19º dia, ele falou assim, se eu não comer alguma coisa, quando eu descer desse navio, eu vou estar tão faminto que não vou nem conseguir trabalhar. E aí que eu vou estar frito mesmo. Então ele arriscou tudo, entrou lá num dos restaurantes. Aí ele pediu tudo. Aí pediu um bife, pediu lagosta, pediu tudo lá. Pediu. E comeu, assim pediu tudo. Mas aí finalmente, depois, sobremesa, pudim, pediu tudo. Aí no final ele ficou preocupado, né? Aí chamou o garçom e ele falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí o garçom olhou para ele, como assim? Falou, eu sei que é errado, mas eu estava desesperado e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí o garçom falou assim, mas você comprou a passagem para entrar no navio? Ele falou, sim, comprei a passagem. Aí o garçom falou, mas toda a alimentação, café da manhã, janta, almoço, os shows, é tudo incluído? Até batata frita lá perto da piscina, tudo incluso. Aí ele falou, é. E sabe, às vezes tem muitos crentes que falam assim, obrigado, Senhor, por minha salvação. E realmente, graças a Deus por nossa salvação. Mas eu quero alertar vocês, realmente, graças a Deus por nossa passagem para o céu. Mas Deus tem mais. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais aqui na terra para você. Muito mais. E olha, se tem uma frase que eu quero dizer, Deus tem mais. Olha esse versículo aqui, incrível, em Atos 1, capítulo 1, versículo 8. Essa foi a última frase que Jesus falou segundos ou milissegundos
antes de Jesus ser levantado lá para o céu. Jesus morreu, ele foi ressurreto, e aí ele passou 40 dias aqui na terra, ensinando, dando as últimas instruções para os seus discípulos. Ele passou aqui 40 dias. Aí, os últimos segundos, ele foi lá para o Monte das Oliveiras, os últimos segundos antes de ele ser levantado lá para o céu. Agora você pensa, a última frase que ele falou para os seus discípulos, você pensa, deve ter sido uma frase importante, certo? Uma frase importante. Essa foi a frase, Atos 1:8. Ele falou assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Puxa, eu acho que se fosse a última coisa que Jesus falasse segundos antes, ele passou 40 dias, Jesus ressurreto, 40 dias, a última coisa que ele decidiu falar, aí ele falou assim: vocês serão testemunhas. Ele falou o que a gente faria com esse poder, mas isso é o que ele falou segundos antes de ele subir. E aí o mundo cristão todo tem trabalhado em um pouquinho de confusão sobre como é que a gente vive dentro do poder do Espírito Santo. Na realidade, o livro todo de Atos os apóstolos tentando ajudar a igreja a conectar com a pessoa do Espírito Santo. Queridos, olha, hoje Deus tem mais para você. O Espírito Santo na sua vida, Deus tem mais para você. Tem duas histórias, tem tantas histórias na Bíblia, mas duas histórias que eu quero te contar aqui na Bíblia. A primeira história, aqui em Atos capítulo 19, diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Então ele encontrou crentes, encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Isso aqui era crente. Receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Nem sequer, sabe, existe hoje, milhares de anos depois daquela situação, milhares de anos, ainda existem pessoas numa situação parecida. Receberam salvação, são discípulos, estão indo para o céu. De repente você no online, estão indo para o céu, amam Deus, mas ainda não estão cheios do Espírito Santo. Então, o que aconteceu? Ele falou assim: então que batismo vocês receberam? Batismo significa imersão. Vocês então estão imersos com o quê? E perguntou Paulo, e aí responderam: o batismo de João. Aí ele falou: o batismo de João foi um batismo de arrependimento, falando sobre batismo nas águas. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois deles. Versículo 6: quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Aí o que aconteceu? Eles foram batizados ou imersos no Espírito Santo, e junto com isso eles começaram a falar em outras línguas. Segunda história, em Atos capítulo 8, indo Filipe para a cidade de Samaria, ali anunciava Cristo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Mesma coisa, pessoas creram e foram batizados, foram convertidos. Pessoas foram convertidos, estão indo para o céu, foram salvos. Interessante, mesma coisa. Versículo 14: os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que em Samaria haviam aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Puxa, pessoas estão crendo, pessoas estão indo para o céu. Aí enviaram para lá dois apóstolos, Pedro e João. Esses, ao chegaram, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque Atos todo, a preocupação dos apóstolos era que para pessoas que creem em Deus também recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus tem mais. Deus tem mais.
Deus tem mais. Oraram para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados no nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A continuação dessa passagem é super interessante. Tinha um influenciador daquela época chamado Simão, um mago, um cara famoso. O nome dele era o grande poder, era o nome dele. Mas ele também se converteu, ele também creu, ele também foi batizado. E aí quando ele viu isso acontecer, ele falou com Pedro, ele falou assim: me dá esse poder, eu te pago, me dá esse poder. Porque ele viu quando o Espírito Santo veio, algo tão poderoso aconteceu. Não era algo interno, invisível. Era algo visível. Ele falou assim, era algo poderoso. Não era uma questão só de conversa, papo furado. Era algo visível. Ele falou: eu quero te pagar. Aí vocês conhecem a frase lá, e falou assim: que você, seu dinheiro pereça. E aí, deu ruim, né? Deu ruim. Mas, queridos, olha, você, eu, a gente acha que a gente tem tudo. A gente não tem. Deus tem mais. Deus tem mais. Nosso coração constantemente deveria falar assim: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Efésios capítulo 4, versículo 30, um livro escrito para crentes. Um livro escrito para crentes. Ele falou assim: não entristeçam Deus, não causem nenhum desgosto. O Espírito Santo move e respira em vocês. Como é que a gente pode entristecer Deus? Através de entristecer o Espírito Santo. Como? Não desprezem esse presente maravilhoso, o Espírito Santo. E como? Mas em vez disso, em Efésios 5:18, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Isso é o que nós estamos fazendo. Então hoje quero finalizar aqui dizendo o seguinte: três maneiras em que passos para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo. Quando vocês estão prontos? 3 passos para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo. E no final nós vamos orar também no online. 3 passos para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo. Primeiro passo: remova as barreiras que me separam de tudo que Deus tem preparado para mim. Remova as barreiras de tudo que me separa do que Deus preparou para mim. Agora, existem barreiras. A nossa tendência muitas vezes é evitar aquilo que a gente não entende, ou então aquilo que a gente tem medo. Sabe, quantos de vocês já viram pessoas cheias do Espírito Santo que são esquisitas? Todos vocês. Então, quantos de vocês têm medo de serem esquisitos? Eu tenho um pouquinho de medo. Eu quero te falar um negócio aqui. As pessoas esquisitas que estão realmente cheias do Espírito Santo, elas realmente estão cheias do Espírito Santo. Mas não fale para elas, tá? Porque eu não quero ofender elas. Mas elas já eram esquisitas antes do Espírito Santo entrar na vida delas, tá bom? Elas já eram esquisitas. Não é culpa do Espírito Santo, tá bom? Não bota a culpa nele não, porque elas já eram esquisitas, tá bom? Elas estão cheias do Espírito Santo, tá? O Espírito Santo está dentro delas. Mas elas já eram esquisitas, tá bom? Já eram esquisitas, tá bom? Já eram esquisitas. Se o Espírito Santo não vai deixar elas, mas já eram esquisitas. Mas às vezes, falar sobre eu via aquilo. E quando pessoas oravam para
eu receber o Espírito Santo, a minha oração era o seguinte: Senhor, eu quero mais do Senhor, mas eu não quero tanto assim. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim, contanto que não for aquilo. E sabe o que Ele fez em mim? Nada. Porque você não pode fazer uma oração condicional assim, tá? Mas acredite em mim, o Espírito Santo não é esquisito, tá bom? Ele não é esquisito. Olha esse versículo aqui, em Tiago 1,17 diz o seguinte: toda dávida, todo presente bom, todo dom perfeito vem do alto. Se você quer, olha, o que Deus quer te dar é bom. É bom, é bom, é bom, é um presente bom, é um presente bom. Eu lembro quando eu era um jovem e eu estava cheio do Espírito Santo, e eu fui na igreja anglicana e eu liderei um grupo de jovens nas minhas férias que eu vim dos Estados Unidos. E eu fui na casa de um amigo meu da igreja anglicana e eu levei meu violão. E tinha um grupo de uns 30 jovens lá. E eu estava cantando e adorando. E a mãe desse jovem se sentiu desconfortável, porque os jovens estavam entrando na presença de Deus. Eles começaram a levantar a mão. Tinha jovens se ajoelhando, tinha jovens chorando. E a mãe, estava assim entrando no mover. E a mãe falou assim, eu vi ela entrar, eu estava liderando, ela entrou por trás, ela olhou assim rapidinho, e ela falou assim: o lanche está pronto, o lanche está pronto. Porque para algumas pessoas ficam desconfortáveis. Remova as barreiras e diga sim ao que o Espírito Santo quer para a sua vida. Diga sim. A gente é só dizer sim. Em Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês. Arrepender de quê? Daquela hesitação de mergulhar no que Deus tem. Seja batizado em nome de Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. Segunda coisa, peça a Deus que Ele me dê tudo que Ele tem para mim. Deus tem mais, né? Tudo que nós temos não é tudo que Deus tem. Tudo que nós temos, Deus tem mais. Tudo que nós temos não é tudo que Deus tem. A gente pensa que a gente tem tudo, mas Deus tem mais. Deus tem mais. Às vezes a gente fica orgulhoso e a gente pensa: não, eu sei. E de repente aqui você pensa que você sabe. Puxa, de repente Deus tem mais. Deus tem mais. Abra seu coração. Tem outra profecia aqui no livro de Ezequiel, super legal. Livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. Olha o que diz aqui. Diz o seguinte: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Isso aí é a parte inicial da nossa caminhada com Deus. De repente isso significa salvação. A água no tornozelo. E aí ele continua e diz assim: mediu mais 500 e me levou pela água que chegava no joelho. Mediu mais 500 e levou na água que chegou no joelho. De repente isso significa: você começa a servir no Servolution, você começa a servir, você começa a fazer algumas coisas na igreja, você gosta. Aí ele continua e mediu mais 500 e levou-me pela água
que bate na cintura. Agora, água, você está num rio e a água bate na cintura, você está num lugar perigoso. Deixa eu dizer por quê. Porque quando a água bate no joelho, o rio está correndo, você está andando junto, está legal. A água bate no joelho, você está tranquilo. Mas quando você entra no rio e a água está batendo na cintura, o rio está correndo em uma direção e você está resistindo o rio. Você está resistindo o rio, porque se você não resistir, ele vai te levar. E água na cintura é o lugar mais perigoso do rio. O lugar mais perigoso é o lugar em que você está no rio, mas você está resistindo o fluir. Agora tem muitas pessoas na igreja que estão com águas na cintura. Você já passou da água no joelho, você já passou da água do tornozelo, e você está com água na cintura, e você fala assim: eu não sei se eu estou pronto para ir mais fundo não, porque eu sei que o próximo passo vai me levar para o completo. Porém, onde eu estou está desconfortável, porque eu preciso ficar resistindo. Eu não estou nem aqui nem ali. Eu não estou nem aqui nem ali, porque a água está me empurrando e eu estou tendo que fazer força para ficar onde eu estou. Deus tem mais. Deus tem mais. Isso aqui é para alguém aqui, tá? Alguém no online ou alguém aqui dentro também. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. É o lugar mais perigoso que tem. É água na cintura. Água na cintura. Se você está ali, eu quero desafiar você. Eu não sei onde você está na Ilã, como você está, se você é novo ou não. Mas eu quero dar um desafio aqui para você. E o desafio é o seguinte: mesmo você no online, que você nos dê um ano da sua vida. Você nos dê um ano da sua vida. E que você veja onde você está e que você decida: não, eu vou tomar o próximo passo. Para você, de repente, é fazer o Ondas. Depende, o próximo passo da sua vida é entrar num GT. Ou talvez seja de liderar um grupo pequeno. Falar assim: não, eu vou liderar, eu vou fazer, eu estou resistindo, eu estou ali, eu estou resistindo esse mover. Tem água na cintura, mas estou resistindo isso. Ou de repente é começar a servir no ministério, ou fazer o clique ou o gap. De repente é fazer parte, de uma equipe de implantação de igreja. A gente vai plantar 4 igrejas esse ano. 4 igrejas esse ano. Ano passado a gente plantou 2. Esse ano a gente vai plantar 4. Vamos plantar Itaguaí, Taquara, Bangu e Sulacap. Talvez você, pelo menos 4. Tem alguém olhando para mim e fala assim: pelo menos 4. Talvez você fazer parte de uma equipe de implantação de igreja. O final daquele versículo, Ezequiel, versículo 47, versículo 9, diz o seguinte: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. É uma alegoria de multiplicação. Deus vai fluir através da sua vida, se você se deixar ir e nadar e deixar a correnteza te levar.
Deus vai mover e fluir e trazer saúde. Saúde, vai ter fruto para tudo quanto é lugar. É isso que Deus quer, mas olha para, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem mais para a sua vida. E a última coisa, 3, desenvolva uma amizade profunda com o Espírito Santo. Desenvolva uma amizade profunda com o Espírito Santo. Olha esse versículo em 2 Coríntios 13, 14, na versão a mensagem diz o seguinte: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo esteja com vocês todos. Olha só, a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e extravagante amor do Pai e a profunda e íntima amizade com o Espírito Santo, é isso que nós precisamos desenvolver. Deus tem mais. Feche seus olhos ali onde você está. Deus tem mais para a sua vida. Deus quer levar você além. Todo olho fechado, toda cabeça abaixada. Todo olho fechado, toda cabeça abaixada. Se você está aqui hoje, você diz: pastor, eu estou pronto. Eu não quero resistir mais. Eu estou naquela água na cintura. E eu sei que Deus tem mais. E eu tenho ficado aqui, nem ali, nem aqui, nem ali. Eu estou pronto para me jogar aonde o fluir do rio de Deus quiser me levar. Eu não quero mais resistir, Eu estou pronto para me jogar aonde o fluir do rio de Deus quiser me levar. E eu digo sim. Eu quero tudo que Deus tiver para minha vida. Eu quero sim, eu digo sim. Você está aqui, você diz: pastor, eu quero o batismo no Espírito Santo na minha vida. Se essa pessoa for você fala assim: eu quero participar dessa oração. Se essa pessoa for você, rapidamente levante sua mão agora em nome de Jesus. Amém. Ótimo. Sim, eu também. Ótimo, maravilha. Você que está no online, escreva aí: eu, ora por mim. Eu recebo oração. Os pastores ali no online vão orar por você. De repente você quer fazer parte, você está assistindo no online, você quer uma igreja ali na tua cidade. Vamos orar sobre isso. De repente está na hora de ver uma igreja, uma ILAM ali na tua cidade. Vamos ver isso também. De repente é isso, né? De repente Deus está movendo ali nisso aí. Se você está aqui e você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Eu preciso acertar minha vida com Jesus. Eu preciso colocar minha vida em ordem. Nunca entreguei minha vida a Jesus. E eu peço, ora por mim. Eu preciso colocar minha vida em ordem. Se essa pessoa é você fala assim: eu preciso entregar minha vida a Jesus. Todo olho fechado, você fala assim: estou desviado, estou afastado. Se essa pessoa for você, rapidamente levante sua mão agora em nome de Jesus. Você que está no online também, aqui dentro, se essa pessoa for você, levante sua mão. No online, coloca no chat, fala assim: eu preciso acertar minha vida com Deus. Preciso entregar minha vida a Jesus. Temos pastores ali que vão orar por você. Temos algo para ajudar você a crescer e viver tudo que Deus tem para a sua vida. Vamos orar agora, Você que precisa de oração, você levantou sua mão, fique de pé ali onde você está. Pode ficar de pé. Vamos orar agora. Na verdade, vem aqui para frente, vamos orar. Pode vir. Vamos orar. Vamos orar. Você que está forte em Deus, vem, ajuda-me a orar aqui. Vamos lá. Ele estou só te esperando, vem.
Vai ser uma semana incrível. Olha, nessa semana, permita que o fluir de Deus mova através da sua vida. Permita que Deus mova através da sua vida. Fique de olhos abertos. Oportunidades vão surgir e você flua no poder de Deus, tá? O poder de Deus na vida não é conversa e papo furado, não é um monte de conversa, mas é o poder de Deus movendo através da sua vida, tá bom? Então vamos viver em fé, vamos viver a vida em fé. Vamos viver no poder de Deus, tá bom? Não é só papo furado não, tá bom? Não é só conversar. Tô animado, grandes coisas Deus vai fazer. Midweek vai ser uma bênção. Semana que vem nós vamos estar falando sobre grandes coisas também. Então Deus te abençoe, levante suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês todos, hoje, para sempre, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço na pessoa do seu lado, Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, meus amados, que palavra poderosa, ungida e desafiadora. Espero que você tenha sido tocado profundamente, como eu fui. E hoje, desafiador, o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. E quero que você esteja com o coração aberto para ouvir o que Ele tem a dizer e falar com você. Sou o Paulo, pastor do Campus Online, e é uma grande alegria te apresentar a nossa igreja, Elan Church, Igreja Luz das Nações. Queremos que você esteja não apenas assistindo esse culto, mas participando, recebendo o poder do Espírito Santo na sua vida, sendo cheio e transbordante desse poder e dessa unção. Por isso, participe do culto escrevendo nos comentários, e ali você pode escrever o seu pedido de oração, escrever a decisão que você tenha tomado, se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você quer se reconciliar com Deus, ou fazer parte dessa família espiritual acolhedora e amorosa. Essa é a chance, a oportunidade da sua vida. Por isso, decida hoje. Escreva nos comentários. E se você é novo aqui, escreve ali, novo aqui, porque nós queremos te conhecer e queremos acompanhar o seu viver, a sua caminhada, queremos apacentar a sua vida. Por isso, não deixe de estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial. Os nossos GTs, grupos de temporada, conhecido também como célula, ou grupos caseiros, grupos domésticos. E ali um ambiente de aprendizado, mas também um ambiente onde você vai conhecer novos amigos e novos irmãos, poder crescer espiritualmente, se fortalecer. E ali tem um ambiente acolhedor de estudo bíblico, de testemunhos e de oração. E você pode conhecer também esses GTs através do nosso WhatsApp. Ele aparece aqui embaixo, mas anota aí para você lembrar de mandar uma mensagem para a gente ou fazer uma ligação, 21 966 35 8309. E agora, a decisão está com você, e nós estamos aqui, vem ser Elan com a gente. Nós somos Luz às Nações, amando Deus, amando você, Elan.